Personagens mais feios que os dos jogos originais, bugs novos, glitches consertados pelos jogadores ao invés da própria Rockstar, features faltando e problemas de desempenho num jogo de Play 2 rodando nos consoles mais poderosos da geração. Sim, isso é bom o suficiente. Talvez não pra mim ou pra você, mas sim pra quase todo o resto das pessoas que alimentam a tal indústria e mercado dos videogames. E não há dinheiro no mundo que possa fazer isso mudar. Mas há uma outra coisa que talvez faça. E que nós veremos depois de uma palavrinha dos nossos patrocinadores, a News Crypto, que é uma plataforma com todas as ferramentas que você precisa para monitorar e entender o mercado das criptomoedas. Quer você seja um iniciante e precisa de cursos e ferramentas básicas, as quais estão todas disponíveis gratuitamente no site, ou um veterano atrás de consolidar todas as suas ferramentas de análise em um lugar só, buscando novas ferramentas com análise de inteligência artificial, notícias curadas por especialistas e toda uma infinidade de coisas que só a News Crypto tem para oferecer. Caso você se interesse, entre no grupo do Telegram da News Crypto para aprender mais sobre criptomoedas, conhecer uma comunidade maneira e ajudar aqui o canal. Caso você tenha acompanhado as notícias e inúmeros vídeos no YouTube a respeito do caso, ou assistido às minhas lives na Trovo, você já sabe exatamente o que é que rolou com esse jogo. Mas vai aqui um leve resumo só para contextualizar. Basicamente, em 8 de outubro de 2021, depois de uma tonelada de rumores e vazamentos que indicavam que a Rockstar estava trabalhando em remasters dos GTAs clássicos de PS2, foi revelado um teaser, confirmando que os jogos existiam. E pouco tempo depois, no dia 22, saiu esse trailer cinematográfico com cenas selecionadas e perfeitamente filtradas para nos mostrar o melhor ponto de vista do que o jogo tinha a oferecer, ao menos visualmente. O foco era quase sempre nos cenários, iluminação e tirando alguns personagens que estavam um pouco mais bem feitinhos, no geral, quando aparecia alguém, era com uma certa distância, de forma bem abreviada para a gente não conseguir perceber muitos detalhes problemáticos. Antes de lançar o jogo, a Rockstar tirou as versões clássicas das lojas digitais e, embora muita gente tenha se decepcionado, mesmo com a qualidade visual do trailer, a coisa não parecia tão feia. E muita gente, e eu tô incluso nessa, tentou ser benevolente com a Rockstar, até porque eles estavam prometendo mudanças de gameplay para o jogo ficar mais parecido com GTA V e etc, etc, etc. Mas aí o jogo lançou. E além dos problemas já citados, a gente descobriu que a Rockstar literalmente terceirizou a produção da remasterização para uma empresa que faz porte de jogo para celular. Lembrando aqui que a Rockstar, há não muito tempo atrás, comprou uma empresa chamada Ruffian Games, que foi renomeada para Rockstar Dundee, que é a empresa responsável por esses remasters aqui dos Halos antigos. Ou seja, acesso a gente boa que sabe fazer remaster eles tinham, eles só não usaram. Além disso, esses remasters foram muito provavelmente conversões da versão de celular dos jogos clássicos, remasterizadas nas coxas da forma mais rushada que eles podiam ter feito, chegando a um ponto deles nem mesmo terem tirado, ou seja, removido e excluído as músicas das rádios do jogo que eles não tinham mais autorização para usar. No fim das contas, o que eles fizeram foi literalmente colocar lá um código, meio que uma gambiarra, para fazer com que as músicas não tocassem nas rádios. E bom, isso fez com que, especialmente no PC, onde essa restrição era muito fácil de remover, o jogo fosse tirado das lojas e o acesso, mesmo das pessoas que compraram, fosse removido até a Rockstar corrigir o problema. O ponto aqui é que esses erros, por mais que pareçam absurdos e amadores, já foram cometidos pela Rockstar no passado, e a postura que leva eles a repetirem esse tipo de coisa é inclusive parte integral do que fez a empresa decair tanto de uns anos pra cá e perder tantos funcionários importantes, que vão desde a pessoa que inventou o primeiro GTA lá atrás, na época em que o estúdio se chamava DMA Design, funcionários-chave que participaram da invenção dos GTA 3D e até mesmo Dan Houser, irmão do CEO da empresa e roteirista de praticamente todos os games da série. Eu já tenho um vídeo tratando a respeito desse assunto específico em mais detalhes aqui, mas para você que não viu ou para você que precisa de um lembrete, vamos aqui a um resuminho da ópera. Basicamente, quando Sennhauser começou a produzir videogames, ele tinha um objetivo: fazer com que jogos fossem, entre aspas, maneiros, e que não fossem vistos como
como coisas de nerd, como os jogos que ele detestava, que envolviam orcs e elfos, e fadas e magia. Ele queria tratar de coisas que eram tratadas nos filmes, e fazer com que a mídia fosse respeitada. O problema é que, para ele, fazer com que a mídia fosse respeitada e fosse considerada coisa de adulto, por assim dizer, envolvia cada vez mais abordar pautas cada vez mais exageradas, cada vez mais edgy, que chamassem mais atenção e quebrassem cada vez mais padrões. Tudo isso para chocar e provar para o mundo que videogames poderiam sim ter coisas como violência, drogas, crimes e coisas desse tipo. Não só expandindo a janela de Overton, que é a janela do discurso aceitável, como literalmente jogando um tijolo no meio dela para abri-la à força. Por um certo tempo essa fórmula funcionou, apesar de sempre atrair polêmicas e atenção indesejada. Houveram alguns jogos que às vezes passavam um pouco dos limites, com os quais os próprios funcionários se sentiam desconfortáveis, como foi o próprio Manhunt, e quando chegou na hora de fazer o GTA San Andreas, aconteceu o seguinte: a série GTA já tinha abordado todos os temas que antes eram vistos como controversos e que os próprios filmes podiam também abordar, mas existia uma coisa que o GTA e praticamente jogo nenhum tinha tido a ousadia de tocar, e essa coisa era a violação do sexto mandamento, feita de forma explícita, e era essa a próxima barreira que o Sennheiser queria quebrar no seu próximo jogo. O problema aqui é que, caso vocês tenham 2 neurônios e observem a realidade em volta de vocês há tempo suficiente, vocês já devem ter percebido que nem mesmo filmes que são destinados para maiores de 17 ou 18 anos, podem colocar cenas de cópula humana explícita na frente da câmera. Filmes que assim o fazem são considerados filmes pornográficos. Então, naturalmente, o jogo do Sennheiser, o GTA San Andreas, também não poderia. E isso foi o que ele descobriu pesquisando as restrições de cada país. Mas o problema é, aqui não se tratava mais de conseguir fazer tudo que os filmes podiam fazer, e de conseguir fazer jogos estarem no mesmo patamar. Porque, segundo os critérios do Sennheiser, eles já meio que estavam. Aqui se tratava de atender às vontades do Sen e quebrar mais uma barreira. Porque ele queria quebrar. Vale lembrar aqui que a gente tá falando de um cara que, assim que os seus jogos começaram a fazer sucesso, passou a literalmente ter ataques de diva, a gritar com funcionário, a quebrar celular, a ameaçar jornalista que tinha dado review com notas abaixo da nota máxima, e até mesmo a proibir que funcionários comessem em restaurantes que ele não gostava. E que, apesar de tudo isso, conseguia convencer todo mundo que ele contratava de que a empresa estava trabalhando por uma visão de tornar os videogames maneiros. Quando, na verdade, no fim das contas, se a gente observa bem, ele só queria trabalhar para atender às próprias vontades. E assim ele fez. E para atender às próprias vontades, ele traçou um plano. A empresa lançaria o GTA San Andreas para consoles, sem as cenas explícitas. Depois, quando o jogo lançasse para PC, eles soltariam um patch que adicionaria as cenas ao game. E aí, com o jogo já em venda, ninguém poderia tirar de circulação e ele teria realizado a sua vontade de inserir a frutaria no jogo sem consequências comerciais negativas. O único problema, meus amiguinhos, é que ao invés de excluir o tchaca-tchaca na buchaca que eles tinham programado no jogo na hora de lançá-lo para os consoles, eles simplesmente colocavam um código que impedia o conteúdo de ser acessado, assim como eles fizeram com as músicas no GTA's Remaster. Então o que aconteceu é que um grupo de modders empolgados, fuçando os arquivos originais dos jogos de Play 2, descobriram um minigame de Sesho escondido lá dentro, conseguiram restaurá-lo e o negócio viralizou a internet afora, causou problemas para a Rockstar e quase levou a indústria de jogos inteira junto com ela. E literalmente anos depois, estão eles lá cometendo o mesmo erro com os mesmos jogos, só que ao invés de ser uma cena de Sesho, é com música. Um erro que dessa vez não teve consequências tão drásticas, mas afetou grande parte dos seus consumidores, que pagaram um preço alto por um jogo antigo e ficaram sem acesso a eles por conta de uma cagada da empresa. E tudo isso em troca de quê? De fazer uma grana rápida, basicamente. E isso, é uma expressão perfeita do que a Rockstar se tornou. Acontece é que, caso vocês não saibam, muitos dos funcionários que o Sennheiser recrutava topavam entrar no barco e trabalhar horas extras por conta da visão que ele dizia ter para os videogames. O próprio irmão dele falava em público em entrevistas sobre como a Rockstar dava o seu máximo para trazer a máxima qualidade possível a tudo que eles produziam, desde os GTAs até seus jogos de ping-pong. Sim, aqueles jogos de ping-pong do Wii foram feitos pela Rockstar. E acontece é que uma empresa que terceiriza a remasterização dos seus jogos
jogos mais importantes e mais queridos para um desenvolvedor de jogos mobile, que relança o mesmo jogo 3 vezes em plataformas diferentes, coloca microtransações e paywalls absurdos no seu modo online e coisas como spam telefônico que atrapalha o gameplay em troca de dinheiro, não é uma empresa que parece ter uma visão de muito longo prazo. Isso me parece que acontece porque, bom, aquela história que o Sennhauser contava para si mesmo e para os seus funcionários não passava de uma desculpa para ele se convencer, se auto-enganando e convencer os outros de que ele estava tentando fazer alguma coisa maior, que ia para além de cumprir as próprias vontades dele. E agora que essa coisa meio que tá feita, porque, convenhamos, era um objetivo meio raso, o que sobra é literalmente esse ímpeto dele de realizar as próprias vontades e de ganhar mais dinheiro, porque isso é tudo que a empresa tem feito. E sabe o que é pior? Isso não vai mudar, porque funciona. O que será que dá mais dinheiro? Gastar pouquíssimos recursos para adicionar uma DLC nova num GTA Online e atrair a grana dos fãs comprando microtransações, relançar um GTA V numa nova plataforma com alterações mínimas, fazer um remaster nas coxas com estúdio terceirizado e lucrar horrores com isso, ou gastar muitos recursos e horas de trabalho fazendo um Red Dead Redemption 2, que sim, vai vender muito bem, mas vai gastar muito mais grana. Financeiramente não faz sentido. Enquanto esse tipo de postura atrai reações negativas da internet, a verdade é que financeiramente não faz muita diferença. Você vê a Rockstar ganhando mais dinheiro do que nunca, com seus jogos relançados sendo ainda mais rentáveis, e francamente, o povão não tá ligando pra isso. A maior parte das pessoas simplesmente jogaram esses jogos quando eram mais novas, tem um console novo agora, estão vendo uma versão nova desses mesmos jogos sendo relançadas, pensam, é R$300, mas é como se eu estivesse pagando R$100 por jogo, e cada jogo desses pode me render umas 100 horas de gameplay. Parece que vale a pena. Os caras vão lá, compram e se divertem, porque é o mesmo jogo que eles lembram e aparentemente a coisa tá visualmente um pouquinho melhor. Sim, eu e você podemos nos importar com alguns desses detalhes, mas a verdade é que o povão não se importa. Eu vou contar uma história aqui para ilustrar como é que me parece que a maior parte das pessoas enxerga essas coisas. Uma vez, um homem que era então meu padrasto queria assistir uma luta de UFC que não ia passar nos canais que a gente tinha na TV e me pediu para procurar um canal pirateado na internet no qual a luta estava sendo transmitida. Eu achei um canal que tava passando a luta a 240p, que é um negócio mais ou menos desse tamanho aqui, com essa qualidade. Ele começou a assistir aquilo ali como se fosse a maior maravilha do mundo. Pouco tempo depois eu achei uma stream com a qualidade superior. Eu coloquei e mudei pra ele e ele disse que não tinha visto diferença. Isso é porque ele não tava preocupado com os detalhes, ele não tava preocupado com a qualidade. O que ele queria ver é onde o soco de cada lutador tava pegando, quando tava pegando e quem ia vencer a luta. E quem quer simplesmente rejogar um jogo nostálgico também não tá se importando com o fato de ter um não ray tracing, dos modelos serem melhores ou piores. Ele só vai comprar o jogo, ver que tem controles um pouquinho menos confusos e melhor mapeados, a iluminação que parece ser um pouco mais bonita e a cidade que parece ser um pouco mais legal, vai zerar aquele negócio ou jogar até a metade, se dar por satisfeito e seguir com a vida dele. E como o negócio foi muito barato para produzir, mesmo que venda menos do que se o jogo tivesse muitas melhorias, o negócio vai ser rentável e o Sennhauser vai sair com dinheiro. E antes que vocês digam que isso é uma exigência da Take-Two malvadona, a verdade é que quando a Take-Two começou a ser levada mais a sério como uma publisher de jogos, ela começou sendo levada e praticamente carregada pelos lançamentos da Rockstar. Na época, o próprio Sennhauser era vice-presidente da Take-Two e na verdade ele está envolvido nos negócios da empresa há mais tempo do que o próprio CEO atual dela. As instalações da Rockstar não podem ser acessadas nem mesmo pelo dono da Take-Two sem autorização prévia de gerentes lá de dentro. Então não, isso não é uma imposição da Take-Two malvadona sobre a Rockstar que só quer fazer o trabalho dela. Esses são movimentos livres da própria vontade do Sennhauser. E é assim que as coisas são, não só com videogames, como com a maior parte das coisas. Ninguém tá se importando muito se o novo filme dos Vingadores ou de qualquer franquia grande que vá pra sair tem uma história profunda, com um significado, que vai trazer alguma coisa e agregar pra vida da pessoa. A maior parte das pessoas só estão se preocupando com o espetáculo visual dos efeitos especiais, com as piadinhas engraçadas e com as boas sensações e injeção de serotonina e dopamina que aquilo vai gerar quando assistido. E é isso que o mercado encoraja. Até porque fazer um negócio muito ambicioso e muito inovador é muito arriscado e gasta muito recursos e pode não dar retorno. E se as pessoas se satisfazem com coisas medíocres, é melhor continuar produzindo mais mediocridade. Para que as pessoas tenham seu senso estético ou senso crítico elevado, é necessário que venha alguém que não se importe em arriscar seus recursos para produzir um negócio sem se importar se aquilo vai ou não dar lucro. Verdadeiramente se sacrificando para produzir aquilo
aquela peça, porque ela valoriza a beleza e o bem que aquilo pode trazer ao mundo. E existiram diversas pessoas assim durante toda a história. Algumas que tiveram sucesso comercial em decorrência desse sacrifício, como um Aristóteles, por exemplo, mesmo que ele tenha passado por uns perrengues até chegar ali. E outras que simplesmente conseguiram dinheiro suficiente para viver e não morrer de fome, como o próprio Luís de Camões, que inventou a língua portuguesa e diversas expressões que a gente usa hoje em dia, quase perdeu a própria vida para salvar os manuscritos de suas poesias, como os Lusíadas, e o máximo que ele conseguiu foi uma pequena bolsa, como se fosse uma pensãozinha do governo português para continuar trabalhando nos seus escritos. E a história tá cheia de pessoas como essas. A verdade é que, se a gente se deixa guiar por interesses comerciais, pelo nosso estômago, pelo nosso bolso e só liga para isso, o nosso fim é a mediocridade. E é só isso que a gente pode esperar de empresas que acabam ficando corporativas demais e que dependem de agradar investidor para continuar produzindo jogos, ou qualquer tipo de mídia de entretenimento, por assim dizer. E o único fator que pode mudar o estado dessas coisas, o estado da indústria, introduzir novidades e uma elevação da cena como um todo, são grandes homens capazes de se sacrificar e de arriscar para produzir algo mais elevado. E cabe a cada um de nós apoiar esse tipo de gente quando aparece, ou então olhar para dentro de nós mesmos, enxergar quais potenciais nós temos para a produção desse tipo de coisa e dar o máximo para realizar esse potencial quando ele foi enxergado. Às vezes, você pode não ser um game designer, ou um escritor, ou um pintor, ou um músico muito talentoso, mas você tem dentro de si mesmo a vocação para ser um bom profissional, que consegue também ser um bom pai. Cabe a você tentar extrair o máximo de si para realizar essas coisas em sua máxima potência, dar um exemplo, ensinar aos seus filhos e à sua comunidade como é possível produzir beleza e coisas verdadeiramente boas, realizando as coisas do cotidiano e mesmo as menores das coisas com o maior empenho possível. Até porque, francamente, quem aqui teve um bom pai ou uma boa mãe sabe qual a diferença que isso fez na sua vida. E quem não teve, sente ainda mais a falta que isso faz. E essa postura, essa entrega por essas coisas que estão fora de você e que parecem maiores que você, que podem desde a realização de uma obra até simplesmente um cuidado maior e um sacrifício para criar a sua prole, são o que fazem as coisas irem para frente, são o que faz a cultura avançar e as pessoas melhorarem. E é disso que a gente precisa cada vez mais e mais fazer e apoiar durante o nosso dia. Não me leve a mal, eu não tô falando que lucrar com qualquer uma dessas coisas é errado. Eu só tô dizendo que, enquanto a gente só olha as coisas por esse prisma, do lucro, do dinheiro, o resultado é esse, é a mediocridade. Esse é o tipo de pensamento que leva as coisas a esse estado. E isso não muda até que a gente comece a apoiar pessoas que tenham visões diferentes dessas e a executar no nosso dia a dia esses valores mais elevados. E assim, não só esses grandes homens que fazem essas grandes diferenças e geram esses grandes avanços podem ser mais bem vistos e receber as recompensas que lhes são dignas e produzirem cada vez mais, como você também, sendo um exemplo no seu dia a dia, pode fazer com que as pessoas tenham olhos diferentes para esse tipo de coisa, subam o seu padrão de qualidade e facilitem a entrada desses valores mais elevados. E uma comprovação prática disso tudo é que, bom, a maior parte dos jogos mais influentes que a gente tem hoje em dia foram feitas por pessoas que estavam literalmente arriscando as próprias finanças para colocar um projeto que elas acreditavam no mundo. Desde projetos pequenos como Pokémon, que acabaram virando a maior franquia de entretenimento da história, que foram produzidas aos trancos e barrancos, com um orçamento inexistente e com o próprio criador, o Satoshi Tajiri, tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para finalizar o projeto às pressas. Jogos como Metal Gear, que literalmente inventaram o gênero stealth, que foi algo pelo qual o Kojima teve que brigar para produzir e arriscar perder o seu emprego, ou mesmo os primeiros GTAs, que não teriam saído se o Sennheiser não tivesse pensado fora da caixa e arriscado a colocar aqueles jogos no mundo por um valor maior que ele. Por mais bobo que ele fosse, meio que foi essa bobeira e as pessoas que acreditaram nela que fizeram o jogo ser o que ele foi e se tornar o fenômeno que ele é até hoje. E quando esse fator a mais, essa motivação que transcende os meros interesses financeiros, está ausente, o que a gente tem é uma empresa que se torna cada vez mais medíocre, com jogos cada vez menos polidos. E obviamente aqui eu coloco todas as devidas proporções. Nem o Sennheiser, nem o Kojima, nem o Satoshi Tajiri inventando seus respectivos joguinhos, por mais influentes que eles sejam, são comparáveis em altura ao Camões nos Lusíadas ou Aristóteles literalmente inventando todas as ciências que a gente estuda até hoje. Aqui eu uso esses exemplos como uma analogia, tá? Nada mais que isso. Enfim, eu espero que isso tenha feito algum sentido pra você, que você tenha gostado
gostado desse vídeo e que isso possa agregar alguma coisa na sua vida. Se você gostou disso aqui, por favor, reza por mim, me coloque nas intenções do seu terço diário aí, reza um Pai Nosso antes de dormir e também dá like no vídeo. Parece que isso também ajuda um pouquinho. Se inscreve aí no canal, manda esse vídeo pros outros e valeu, obrigado, até a próxima.